Queridos, graça e paz, estamos de volta com o nosso estudo da série A Maldição que Jesus levou na cruz. E hoje nós voltamos para mais uma meditação do texto da Palavra de Deus. E hoje eu quero relembrar que no último estudo nós falamos sobre a descendência de Caim e a descendência de Sete. E terminamos falando sobre a diferença entre as duas, uma que parece ter buscado mais a Deus e a outra que se preocupou mais com as coisas terrenas, né? A descendência de Caim, nós vemos falar que eles fizeram instrumentos, construíram cidades, fizeram utensílios, enquanto que a descendência de Sete, ela fala mais sobre eles se voltando para Deus. E o texto do capítulo 5, 28 a 32 de Gênesis diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Queridos, o texto do capítulo 6, ele vai mostrar que o ser humano, a partir daí, ele foi cada vez se tornando pior. E nós vemos que a Bíblia fala que o Senhor amaldiçoou a terra. O texto é bem claro. Aqui fala de Lameque, e é importante a gente entender que há dois Lameques, né? Então, não confundir o Lameque da descendência de Sete com o Lameque da descendência de Caim, que foi aquele que introduziu no mundo a poligamia. E é o primeiro a falar em violência, em vingança, de grande intensidade, né? Muito bem. Antes de nós entrarmos no assunto, porque o nosso assunto daqui para frente vai entrar no assunto de como a idolatria apareceu no mundo, é importante que a gente pense sobre isso, porque em algum ponto da história apareceu então a idolatria. Agora, como ela apareceu? Mas antes de entrar neste assunto, eu quero falar sobre essa questão do verso que fala, verso 29, né, do capítulo 5, ele diz: Nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele está falando aqui do filho de Noé, que ele está dizendo assim: esse nos consolará nesta terra que o Senhor amaldiçoou, né? Pois bem, o verso, mais ou menos, o início do verso, né? Este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E já dizemos em outras ocasiões que maldição é uma outra palavra para disciplina.
Vemos então que algumas pessoas dizem, olha, Deus amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o homem. Eu já ouvi isso muitas vezes. Porém, eu discordo dessa maneira de pensar. E por quê? Porque no verso 11 do capítulo 6, está escrito da seguinte forma: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Bom, quem é que estava corrompido aqui? Era o chão? Quando a Bíblia fala de terra, ele está se referindo ao solo? Não, ele está se referindo ao ser humano. Então, quando a Bíblia fala que Deus amaldiçoou a terra, algumas pessoas acham que o homem está fora dessa maldição. Na minha opinião, não. Por quê? Onde é que o homem vive? O homem vive no espaço? Ele vive na terra. E quem está sofrendo as consequências de tudo isso é o homem. A terra não ia produzir mais com a mesma força, ia haver pragas, ia haver doenças. E agora, essas pragas, essas doenças, a produção caindo cada vez mais, quem é que está sentindo todas essas consequências? Não são as árvores, não são os animais só, embora eles também sintam isso. Quem tem a percepção e discernimento do que está acontecendo é o homem. Então, a maldição da terra alcançou o homem, sim. Como não? Pois o texto diz aqui, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. O homem pereceu junto com a terra, por causa do pecado, por causa da degeneração. Então eu discordo quando as pessoas dizem que a terra só foi amaldiçoada, o homem não. E nós já vimos no outro estudo que Deus pronunciou uma maldição sobre Caim. Nós estamos aqui e sofremos as consequências. É tanto que a Bíblia diz que a natureza geme até que ela seja liberta. Em outro vídeo eu vou falar sobre esse texto. Mas, então nós vemos, queridos, que o que aconteceu foi que a partir de que Caim mata Abel e a terra é manchada com sangue, ele recebe a sentença e aí vem a descendência de Sete, depois com o nascimento de Sete, a descendência de Caim mais preocupada com as coisas terrenas do que com as coisas de Deus, e os descendentes de Sete mais preocupados com as coisas de Deus. O texto diz que no tempo de Enos começou-se a buscar ao Senhor Deus. Então, nós vemos Jesus falando desse tempo, que as pessoas casavam, davam-se em casamento, a vida corria normal e parece que chegaram a um ponto que nada mais parecia ser pecado. Até que Deus resolve consumir todo ser humano na terra, né? Todo ser humano. E aí nós vemos
que as coisas começaram a ficar cada vez pior. Deus decide, então, através de juízo, destruir tudo e começar um novo plano com a família de Noé. Então, Deus começa um novo plano com Noé, com a família dele, depois do dilúvio. Muito bem. Agora que Deus começa tudo novamente, é interessante notar que vem à nossa mente, podemos fazer essa pergunta: como foi que começou a idolatria? Deus começa com Noé e sua família um novo plano. Um homem que conhece a Deus e busca a Deus, que ensinou a sua família a buscar a Deus, com os seus descendentes até certo ponto ou período da história, deve ter buscado a Deus, pois assim eles devem ter aprendido dele, do pai, né? Então, é bem provável que eles buscaram a Deus por um certo tempo. Então surge então uma pergunta: como começou a idolatria? Essas pessoas foram ensinadas a buscar a Deus, como, quando e por quê, como acontece, como surge esse desvio, como chegar a este ponto de se desviar, de buscar a Deus e começar a adorar a criatura ou as coisas criadas. Segundo a tradição rabínica judaica, ou segundo alguns rabinos, a origem da idolatria se dá da seguinte forma: Adão, ao pecar, é expulso do Éden e habita fora do jardim. Então nasce Caim e Abel. Caim mata Abel. Desse modo se forma o primeiro homicídio, né? Acontece o primeiro homicídio, né? Que a humanidade tem conhecimento. A partir daí, o homem foi se deteriorando cada vez mais, se afastando de Deus. E a idolatria vai aparecer aqui, nesse período, daqui para frente. Então, no próximo vídeo, eu quero mostrar dois pontos de vista. O ponto de vista de alguns rabinos e o ponto de vista de alguns teólogos cristãos, como eles chegaram à conclusão de que aparece a idolatria. E a partir daí o homem começa a adorar o sol, começa a adorar estrela, sol, né? Elementos da natureza em lugar de Deus. E isso traz maldição. Toda idolatria traz maldição, não importa ela qual. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus traz maldição. Porque nós pensamos que, ou costumamos pensar, que a maldição da idolatria só vem quando se adora ídolo. Não. Qualquer coisa que se tornar ídolo na nossa vida, qualquer coisa que tomar o lugar de Deus, se torna também maldição. Ou seja, nós vamos receber punição por causa disto, porque o homem foi criado para adorar, servir, reconhecer a Deus como único Senhor. O único propósito para o qual o homem foi criado é dar glória, adorar e servir unicamente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, se você adora alguma coisa que não é o Filho de Deus, que não é o Pai, que não é o Filho, que não é o Espírito Santo, isto é idolatria. Por isso nós
adoramos a Jesus que nos revela o Pai e, através do Espírito Santo, Jesus se faz conhecido no nosso coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.